Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, ouvintes, internautas. Boa noite, meu amigo Thiago. Vamos falar de futebol e vamos falar de quê? Diga lá, você que manda, vai. Vamos falar sobre um atacante colombiano que está na mira do Ceará. Exatamente, atacante colombiano que tá na mira do Ceará, mais um estrangeiro, né? A gente vai lembrar que o Ceará foi atrás do Bryan Ramírez, equatoriano, né, que defende a LDU. Não deu certo essa negociação, mas agora surgiu um outro nome, e esse nome é o de Andrés Gomes. Ele defende o Rennes da França, né, time que joga a primeira divisão do campeonato francês. Essa negociação, no entanto, né, diferente do Bryan Ramírez, quando o Ceará apresentou uma proposta de 16 milhões, o Ceará ainda não apresentou nenhuma proposta pelo Andrés Gomes, e a negociação internamente é tratada como complicada, porque o Andrés Gomes, ele é um jogador bem caro, na verdade, né? Para você ter noção, ele foi comprado pelo atual time dele, o Rennes, junto ao Real Salt Lake dos Estados Unidos, por 65 milhões de reais. Essa foi a negociação. Na época foram 10 milhões de euros que o Rennes pagou para ter o jogador. Isso na temporada de 2024, né? Mas lembrar, nós estamos aí no final da temporada de 2024 e 2025, né, no futebol europeu. O futebol europeu que começa no meio do ano e termina no meio do ano, né? Começa em agosto, termina em maio a temporada do futebol europeu. E aí essa negociação é tratada como difícil. O Vasco também está de olho nesse jogador. O Vasco, que inclusive tem um poderio financeiro maior que o time do Ceará, mas para você ter noção, o Vasco quer ter o Andrés Gomes por empréstimo. Então é um jogador que o Ceará tá de olho, né? Sim, se surgir a oportunidade, pintar uma oportunidade e acabar acontecendo bem, mas é uma negociação que a diretoria não tá contando muito, né? É tanto que o Ceará tá negociando, tá de olho aí no Andrés Gomes, mas também tá negociando aí com o Paulo Baia, como a gente trouxe essa informação ontem, mas o Paulo Baia é esse jogador que está mais próximo do Ceará. É uma negociação bem mais simples, né? Embora um tanto, entre aspas, complexa por conta de anulação, né? Antecipação do fim do empréstimo junto ao Fluminense, pelo Fluminense junto ao Primavera e um novo empréstimo, mas é um jogador que está aí com a negociação bem encaminhada junto ao time do Ceará, né? O Paulo Baia, que por sinal, ele foi um jogador que marcou o gol que deu a vitória do Goiás sobre o Grêmio Novo Horizontino. Aí o ouvinte se pergunta, sim, e o que é que isso tem a ver? O que isso tem a ver é porque graças a esse gol foi que o Ceará subiu para a primeira divisão. Então foi um jogador que deu o acesso para o Ceará, mesmo sem estar defendendo o time do Ceará. Então essa negociação é bem encaminhada, mas o Andrés Gomes também desperta o interesse do time do Ceará. O Andrés Gomes, que teve como destaque, né, foi revelado pelo Milionários da Colômbia, um dos maiores times da Colômbia. Na temporada de 2022 ele teve o seu grande momento aí no time profissional do Milionários, com 49 jogos disputados, 12 gols marcados e 5 assistências. Essa boa temporada do Andrés Gomes com a camisa do Milionários fez com que o Real Salt Lake, né, fosse lá e comprasse ele junto ao Milionários. O Real Salt Lake pagou na época 3,5 milhões de euros para ficar com o Andrés Gomes. Ele defendeu o Real Salt Lake em 65 partidas, com 30 participações em gols, sendo 15 gols marcados e 15 assistências. E aí foi que o Rennes pagou 65 milhões de reais, né, cerca de 10 milhões de euros, para ficar com o Andrés Gomes, né? Ele tem como características aí a velocidade, a finalização e o 1 contra 1, né? O que é 1 contra 1 é quando um jogador tá tentando driblar um adversário. Fica aquele 1 contra 1, zagueiro contra o atacante. Ele tem como especialidade também ter essa característica de ter facilidade nesse duelo 1 contra 1 contra os adversários. E agora a gente vai falar de quem?
Vamos falar sobre o Leão. Exatamente, Fortaleza que se aproxima de um acerto com o novo goleiro. Exatamente, Fortaleza está se aproximando da contratação do Elton Leite, que defende o Deportivo La Coruña da Espanha, certo? O Fortaleza tá acertando aí com o Elton Leite. Por quê? Porque atualmente o João Ricardo está machucado, que era o titular absoluto. Ele só volta aí no fim de agosto, começo de outubro. No caso, né, no começo de setembro. No caso do Breno, que era o reserva imediato, ele se lesionou, só volta no fim de setembro, começo de outubro. E agora as duas únicas opções do Renato Paiva são o Magrão, né, que não foi bem contra o Grêmio, e o Vinícius Silvestre, que jogou contra o time do Corinthians, foi bem, né? Foi contratado agora nessa janela do meio do ano, mas só tem essas duas opções. O Fortaleza está em busca aí de mais uma opção, e o Elton Leite é o nome que o Fortaleza está negociando. Ele que já defendeu no Brasil clubes como Criciúma, Botafogo e São Caetano, e na Europa defendeu Boavista, Benfica de Portugal, também defendeu o Antalyaspor da Turquia, né, antes de chegar ao Deportivo La Coruña, jogador de 34 anos, e é um pedido do técnico Renato Paiva, tá bom? Agora, só para finalizar, minha amiga Ruth, a gente vai sair rapidamente aí do Fortaleza, vamos falar do Ferroviário, porque o Ferroviário tá numa situação aí complicada na Série D. Perdeu o primeiro jogo do mata-mata da segunda fase, e agora por 1-0 para o time do Asa, e agora vai precisar reverter. Mas o técnico Marcelo Vilar disse na coletiva que crê sim, né, numa virada do Ferroviário sobre o Asa na segunda partida da Série D. Vamos lá. Se o Ferroviário tiver a postura que é preciso ter, vai ser um jogo lá bastante complicado também. Mais difícil está porque nós estamos com um gol a menos. Mas eu sempre passo para os nossos atletas. Se você tiver o jogo em controle, digamos assim, certo? Se a gente, por exemplo, hoje aqui sai na frente, nós poderíamos ter conseguido a vitória. Então lá pode tudo acontecer. Ninguém joga a toalha. A gente sabe que, pelo que a gente viu da equipe do Asa, que é uma equipe qualificada, jogando em casa, é uma equipe que classificou em primeiro lugar no seu grupo, não por acaso, mas o Ferroviário vai para lá pensando em fazer um jogo tão competitivo como foi aqui hoje, e que dessa vez o resultado possa vir a nosso favor. Pois é, ele tá crendo nessa virada, ele tem razão, né? Nada é impossível no futebol. Vamos torcer para que o Ferroviário consiga, sem essa virada, elimine o Asa de Arapiraca. Complicada essa partida, tendo em vista que o Asa passou em primeiro na chave dele, mas a gente vai torcer aí pro nosso Ferrão avançar e conquistar esse acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com toda certeza, Vitinho. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.